No entanto, há gargalos da circulação de LCR. Que gargalos, que obstáculos, que barreiras são essas? À medida que flui no sistema ventricular, o líquor precisa passar por alguns pontos de estreitamento. Nós dissemos um pouco da irregularidade dos contornos das meninges. E que estreitamentos são esses? Os forames interventriculares, o terceiro ventrículo, que é mais estreito, já dissemos isso, e o aqueduto cerebral, que é o ponto mais estreito de todos esses gargalos. Outra barreira são os forames de saída do quarto ventrículo e o orifício tentorial. No que se refere aos distúrbios da circulação do líquido cefalorraquidiano, ou seja, a possível presença de hidrocefalia, há que se constar acerca dos aspectos gerais da patogênese desse distúrbio. Há, de fato, um desequilíbrio entre a produção e a reabsorção de LCR. Desta feita, há uma produção aumentada ou uma reabsorção reduzida de LCR, resultando na dilatação do sistema ventricular, causando assim a chamada hidrocefalia. Há também pressão alta de LCR nos ventrículos, que deslocam essa massa encefálica, promovendo uma atrofia da substância branca periventricular. No entanto, a substância cinzenta não é afetada, pelo menos nos estágios iniciais, já que ela é a mais externa. Há ainda exudação de LCR através do epíndima ventricular para dentro da substância branca periventricular. Neste caso, a pressão hidrostática alta na substância branca reduz a perfusão tecidual, causando hipóxia nos tecidos locais, levando, portanto, a uma lesão de vias neurais mielinizadas e uma gliose irreversível. Ainda, essas anormalidades podem regredir apenas quando a pressão intraventricular é reduzida a níveis normais há um tempo, porque, se crônica, essa reabsorção não se dá mais a contento. Vamos para mais uma questãozinha para ver se prestamos atenção. Questão 5. Analise as alternativas a seguir e marque a alternativa que indica o nome correto da doença causada pelo acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano dentro dos espaços subaracnoides e dos ventrículos. Acabamos de falar qual o nome? Hidrocefalia. Questão 5, item correto, item B. Quanto aos tipos de hidrocefalia, a classificação da hidrocefalia com base na etiologia e na patogenia divide-se em 3 tipos: hidrocefalia obstrutiva ou não comunicante, hidrocefalia por reabsorção diminuída ou comunicante, e hidrocefalia hipersecretória, também chamada comunicante. Quanto à hidrocefalia obstrutiva, se dá por obstrução das vias de circulação do LCR, e é causada, esta obstrução, por lesões intracranianas expansivas ou por alguma malformação. No caso da não comunicante, é quando existe uma obstrução que impede a passagem do líquor, por exemplo, dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo. Já a comunicante, existe a passagem, no entanto, não há a reabsorção completa, como pode ser observado aqui nessa figura. Esta é uma hidrocefalia por reabsorção reduzida depois de hemorragia subaracnoide aneurismática. Esta é uma TC de crânio. O espaço subaracnoide estava preenchido por sangue hiperdenso brilhante no item A, aqui, ó, ocupado, que dificultava a circulação e a reabsorção do LCR. Aqui são os ventrículos laterais. Os ventrículos estavam dilatados, principalmente os cornos temporais. Os ventrículos aparecem em preto na TC, ó, ventrículos em preto, porque contém pouquíssima quantidade de sangue. Um volume pequeno de sangue havia entrado no sistema ventricular por refluxo e podia ser evidenciado nos cornos posteriores dos ventrículos laterais, que é o nível de sangue no LCR, e essas setas aqui podem mostrar para você melhor. O terceiro tipo de hidrocefalia é a hipersecretória, também do tipo comunicante, e ocorre por reabsorção reduzida do LCR, ou seja,
ele ultrapassa dos ventrículos entre si, mas não é reabsorvido a contento, provavelmente em decorrência de algum tumor, algum papiloma no plexo corioide. E esse tipo é bem mais raro. Outra classificação com base na dinâmica refere-se à hidrocefalia ativa. E os tipos são compensada e descontrolada. A compensada possui dimensões vasculares e sinais e sintomas invariáveis ao longo do tempo. Já na descontrolada, a piora das condições clínicas à medida que os ventrículos continuam a se dilatar. Vai se dilatando, dilatando, e aqui não. Há uma expansão e uma reabsorção, vai compensando de certa forma, dinamicamente. A hidrocefalia de pressão normal, HPN, refere-se a um caso especial de hidrocefalia. É uma hidrocefalia comunicante, com dinâmica de fluxo normal do líquor e elevação apenas intermitente em algumas circunstâncias da pressão intraventricular. Esse tipo de hidrocefalia, HPN, apresenta uma tríade clínica característica, que refere-se à apraxia da marcha, à demência e à incontinência urinária. O diagnóstico diferencial, a hidrocefalia ex vácuo, a hidrocefalia está presente apenas quando os espaços internos de LCR estão desproporcionalmente dilatados em comparação com os espaços externos. E a atrofia não causa distensão. E esse termo, hidrocefalia ex vácuo, não é recomendado. Em relação às doenças neurodegenerativas, a dilatação proporcional, não desproporcional, dos espaços internos e externos de LCR. As manifestações clínicas em crianças de hidrocefalia promovem um crescimento anormal da cabeça com aumento desproporcional do crânio em relação à face. No entanto, as suturas cranianas ainda estão afastadas, promovendo, então, uma estase nas veias do couro cabeludo, um abaulamento frontal, sinais de hipertensão intracraniana e o sinal dos olhos de sol poente, ou seja, uma paresia do olhar para cima. Há também um atraso do crescimento em geral. No caso dos adultos, as manifestações clínicas características são sinais de hipertensão intracraniana, porque não existe mais as suturas cranianas afastadas, elas já estão coladas. Sinais de irritação meníngea, fadiga, deterioração cognitiva pela presença de aumento da pressão intracraniana, instabilidade da marcha, déficits em nervos cranianos, principalmente o abducente, e edemas de papila, lembrando que o abducente é o sexto par craniano. Quanto à avaliação diagnóstica da hidrocefalia, em crianças, é solicitada a ultrassonografia pré-natal rotineira, e aí se observa já, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Os adultos não têm mais esse ultrassom, então pede-se a tomografia e a ressonância. E o tratamento da hidrocefalia? Existe a possibilidade de se detectar a causa tratável? Então se trata a causa. Na presença de hipertensão intracraniana, há o shunt de líquido céfalo-raquidiano. Esse shunt, então, remove o obstáculo que obstrui a passagem do líquido, minimizando, então, essa hipertensão intracraniana e, indiretamente, a hidrocefalia e suas manifestações clínicas decorrentes. Para ficar bem claro, o shunt é uma válvula conectada a um tubo de plástico que vai permitir a drenagem do LCR excedente da cabeça para o peritônio, ou seja, para a cavidade abdominal. E, logicamente, isso diminui a pressão intracraniana, promovendo, então, um alívio dessa hidrocefalia e as consequências decorrentes da mesma. O escalpo, a calota ou calvária óssea e, em seguida, a meninge mais espessa do conjunto de 3 meninges, né? Nós vamos ver agora. É importante ainda recuperar a ideia das 3 camadas aqui, o escalpo, o osso e as meninges.
Na parte óssea a gente vê claramente aqui a camada diploica, importante. E a meninge mais externa, que é conhecida como pacmeninge por ser a mais espessa, ela é conhecida como dura mater. O Werner deixou aqui a artéria meningea média, uma importante artéria da dura mater, que é protagonista dos coágulos sanguíneos que ocorrem nos hematomas epidurais ou extradurais, aqueles hematomas em que o sangue derrama entre a dura mater e a tábua óssea. Então o sangue acumula neste espaço aqui, descolando a dura mater do osso e criando aqui um coágulo em forma de lente biconvexa. Essa é a artéria meningea média, né, que na maioria dos casos é a artéria que, rompida, lesada, garante essa coleção sanguínea por fora da dura mater. No recorte que o Werner fez aqui, ó, da dura mater, a gente já imediatamente vê essa fina películazinha, que é aracnoide, e que no caso aqui, a aracnoide está afastada da dura mater, que é uma coisa que não acontece em vida. A aracnoide, em vida, ela fica colabada com a dura mater, e debaixo da aracnoide, este espaço aqui, ó, abaixo da aracnoide, nós temos em vida um espaço que é conhecido como espaço leptomeníngeo ou espaço subaracnoide, que garante, sustenta aqui a película de líquor, a camada licórica, líquido cefalorraquidiano, que fica entre a aracnoide e a pia mater. A pia mater é uma películazinha, uma meninge fina, assim como a aracnoide, só que a pia mater ela é fixada, né, a córtex. Nesse caso aqui ela está fixada a córtex do lobo frontal. Merece aqui verificar o giro e os sulcos entre os giros. Então, o líquido cefalorraquidiano, o líquor, ou líquido cérebro-espinal, ele ocupa esse espaço entre a pia mater e a aracnoide. Mergulhado nele, nós temos vários vasinhos, é possível ver aqui os vasinhos, artérias e veias do espaço subaracnoide. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.